Boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma reunião do Grupo Espírita Recanto da Prece Eurípides Barçanufo, na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil, planeta Terra, da Via Láctea. É uma imensa satisfação ter a presença de cada um de vocês aqui conosco, os nossos amigos visitantes, as pessoas que vêm sempre. E hoje nós vamos conversar um assunto muito interessante, porque é um marco na história do movimento espírita. Hoje completa aniversário de O Livro dos Espíritos, não é isso? Foi lançado no dia 18 de abril de 1857, lá em Paris. Como lá tem umas 5 horas mais que aqui, já é aniversário do livro. E esse livro, ele deu início ao movimento que é o Espiritismo. Ele define os nomes. O Allan Kardec foi muito feliz quando explica claramente a importância da nomenclatura, o perigo da sobreposição de uma palavra ter vários significados. Ele define o método que ele utilizou na investigação da mediunidade. Toda vez que se investiga algo de uma forma metodológica, nós estamos realizando ciência, assim que se constrói o conhecimento. A ciência é a construção do conhecimento correto. E o Allan Kardec fez os testes de hipóteses através de um método científico para traduzir as verdades que a mediunidade ensinava. Existe um item no Livro dos Médiuns em que o Espírito Erasto dá uma comunicação e diz: é preferível que você negue, rejeite 9 ou 10 verdades a aceitar uma única ideia errada. Porque o Espiritismo é construído sobre um conjunto de ideias e se tiver uma única ideia errada, pode desmoronar toda essa construção. Então ele pisa com passos lentos e muito firmes na construção desse conhecimento. Ele aborda todo o conhecimento que existe? Não aborda, mas aquilo que está lá ele traz com muita firmeza, com muita serenidade. E ele traz uma revolução ao publicar o Livro dos Espíritos. Ele traduz então que cada um de nós é uma alma criada por Deus com muito amor, mas individual, única. Essa alma é criada simples e ignorante e evolui ao longo do tempo. Ela encarna em corpos masculinos, em corpos femininos, brancos, pretos, amarelos, vermelhos. Ela encarna em todas as posições para que assim aprenda tudo o que tem para aprender e evolua. Nós, como seres imortais, fomos criados em algum momento sem nenhum conhecimento e vamos ter que evoluir pelo método de aprendizado e erro. Vamos errar, aprender. Depois errar em outra área, aprender de novo. E assim é a evolução de todas as almas. E isso nos trouxe àquela época uma revolução inacreditável. Não havia mais necessidade de um monte de coisas que houve antes. Passamos a ter necessidade de nos esforçar cada vez mais por fazer o bem, cada vez mais errar menos, cada vez errar menos. E assim, o Livro dos Espíritos nasceu como uma grande revolução. E hoje nós convidamos 2 amigos, o Paulo de Tarso vai falar em primeiro, em seguida o Décio e Andoli, e eles vão nos responder essa pergunta: o Livro dos Espíritos ainda é uma revolução nas nossas vidas, na nossa sociedade, ou foi só na época em que ele foi lançado? Então esse é o convite e desafio para os nossos amigos que vão nos ajudar na reunião de hoje. Eu vou iniciar convidando a Regina para a prece de abertura e em seguida da prece o Paulo já pode vir aqui e depois o Décio. Obrigado a todos que estão aqui conosco. Eu vou pedir 2 minutos. Eu vou pedir 2 minutos para falar que mês de abril tem um senhor do outro centro que eu vi e ele falava que é o mês do céu mais bonito, que é para a gente observar que o céu em abril é maravilhoso. Eu não sei por quê, mas em abril
no dia 2, nascia Francisco Cândido Xavier. E no dia 11 de abril de 1900, desencarnava aquele que sustentou o Espiritismo e que fincou o Espiritismo, que realmente deu sustentação para que o Espiritismo crescesse no Brasil, que é Dr. Bezerra de Menezes, Adolfo Bezerra de Menezes. E fez agora, né, fez-se dia 11 de abril. E dia 18 de abril é o Livro dos Espíritos, que para nós do Recanto da Prece, por informações fidedignas do próprio Francisco Cândido Xavier, foi Allan Kardec, né, Francisco Xavier, o nosso Chico. E hoje nós nos reunimos aqui, agora eu vou fazer a prece, com o grupo que tem como patrono a AME de Mato Grosso do Sul e a AME do Brasil e internacional, tem como patrono o Dr. Bezerra de Menezes. E ao seu coração amoroso, que está ligado a Maria Santíssima, nós agradecemos as bênçãos que temos recebido, por termos aportado nesta encarnação, em solo brasileiro, para que nós, espíritos, acordemos para as verdades espirituais, para que possamos fazer a nossa parte na transformação de um planeta melhor, de um planeta de paz, a partir daquilo que se irradia da nossa essência, do nosso espírito, que é o nosso pensamento e as nossas atitudes. Abençoa, Mestre Jesus, os nossos propósitos de servir ao bem, de sermos melhores a cada dia e de conseguirmos sustentar tantas bênçãos que temos recebido do Espiritismo, do Dr. Bezerra, em especial desta casa que aqui nos abriga hoje. Ser conosco para que tenhamos sustentação e fé na caminhada. Que assim seja. Boa noite a todos, muito obrigado. Queria agradecer ao Marcelo e à casa, é um prazer estar aqui. É a segunda, terceira vez que eu venho nessa casa maravilhosa. Eurípides Barçanufo é um inspirador de todos nós, né? Nós temos lá na nossa casa espírita um trabalho, chama Grupo Esperança, que trata, Grupo Esperança, ele é o patrono do nosso trabalho de dependentes químicos. Estamos sempre em contato lá. Essa questão, vamos direto ao assunto aqui, né? Do Livro dos Espíritos, se ele ainda é um tema, um livro revolucionário, ele é muito interessante, porque, de certa forma, se nós formos ver do ponto de vista moral e espiritual, ele é revolucionário, não tem a menor dúvida. Ele é um marco, uma transição para nossas vidas, para a vida aqui na Terra. Então, do ponto de vista espiritual e moral, ele, sem dúvida nenhuma, é um marco, uma transição muito importante. Agora, quando a gente vai estudar um pouquinho, né, eu estudei um pouquinho para ver vamos nos perguntar o que é um livro, uma ideia revolucionária. Então, uma ideia revolucionária é algo que transcende, uma ideia que transcende países, é global, em certo sentido. Então, ela teria que atingir, de certa forma, o mundo como um todo, como o Iluminismo, a Revolução Industrial. São livros que transcenderam o mundo inteiro, se espalharam. Um dos critérios para você dizer que uma ideia revolucionária é que ele tem amplidão e globalização em um certo aspecto. Eu diria mais que o Livro dos Espíritos ele é uma obra disruptiva, um termo seria certo, uma ideia que não tem vamos dizer, uma amplidão. Muitos países não adotaram, não foram traduzidos, e se desconhece essa obra maravilhosa. Então, de certa forma, ele tem um papel muito importante, foi um dos livros mais editados no mundo, né? Se a gente for ver na origem do livro, da sua criação,
Lá no início ele foi editado 22 vezes em 17 anos, então ele foi um best-seller. Alguns autores consideram que ele foi um best-seller na França. E no Brasil ele é um dos mais editados também. Então Allan Kardec foi muito feliz com essa obra, junto com a espiritualidade, em reunir essa falange de espíritos maravilhosos, né, que muitos deles se identificaram e nos trouxeram informações tão importantes e tão atuais até, né? Eu digo atuais porque muitas coisas que estão lá, uma das coisas que às vezes nos impressionam é que o livro tem 168 anos. Então, muitas pessoas torcem o nariz para um livro assim, né, de 168 anos, né? Falam, puxa, é um livro muito antigo, tem termos antigos ainda. Mas se você for ver, a obra de Darwin ele foi feita mais ou menos na mesma época, o Capital do Marx também, mais ou menos na mesma época. Uma coisa que nós devemos diferenciar, me atendo um pouquinho a esse tema, depois eu vou abrir um pouquinho mais, nós temos que diferenciar o que é desatualização léxica, do léxico, da língua, dos termos, e algo que é um ultrapassado. Isso é muito importante. Então, algo que é desatualizado, a origem das espécies, do Darwin, de outros cientistas, do Marx, tem muitas palavras que foram ultrapassadas, são ultrapassadas, muitos termos, conceitos. Mas livro ultrapassado é um livro que todos os conceitos eles estão errados, já foram ultrapassados, eles não são mais verdades, já foram derrubados de alguma forma e tudo mais. O livro dos Espíritos está muito longe disso. As suas ideias transcendem, são muito importantes até hoje, então nós devemos respeitá-lo muito. E eu só tenho a agradecer por nós estamos vivendo ainda esse livro e devemos estudá-lo frequentemente. Então isso é muito importante. Agora sobre a obra um pouquinho, eu acho que podemos vê-la sobre alguns aspectos assim. Um aspecto, vamos dizer, científico que o próprio Allan Kardec gostava, como o próprio Marcelo falou, ele abordou essa questão aqui da ciência, na sua metodologia de investigar e tudo mais. Isso é inegável. Recentemente até um autor que todos conhecem, a maioria conhece, o Alexandre Moreira, esse mês publicou um artigo falando da metodologia especificamente do Allan Kardec. Muito bacana ver que essas ideias estão se ampliando cada vez mais. Uma metodologia sem dúvida nenhuma científica. Então, quando nós vemos alguns termos, só para me referir a alguns termos assim, que, por exemplo, o termo germen, que dá muita confusão no Livro dos Espíritos. Então ele foi publicado antes de Pasteur e do Koch na Alemanha, que não se tinha uma ideia ainda de bactérias, de germes, micro-organismos muito bem consolidado. Germen era semente, era algo que dava origem a alguma coisa viva. Então era algo que originava alguma coisa. A própria questão número 46, que trata, que é muito debatida sobre a geração espontânea, o Allan Kardec pergunta, ainda atualmente existem seres que nascem espontaneamente? E ele é muito enfático, sim, existem, mas tem que ter o germe antes, a semente. A semente é o esporo, por exemplo. Então, e não como a teoria da geração espontânea mesmo, que é algo que nasce ou do nada, ou de coisas inanimadas. Então ele foi muito mal compreendido em relação a isso. Do ponto de vista da obra em si, eu acho que ela tem muitas coisas até que são previsões muito interessantes. Eu estou falando dessas pequenas palavras do ponto de vista científico. Depois vamos falar da parte filosófico-moral, que é o principal. Então não quero demorar muito em relação a isso. Por exemplo, nessa mesma questão anterior, 45, ele pergunta como é que surgem as moléculas orgânicas na Terra. Os espíritos respondem que já existiam na forma de fluidos no plano espiritual, mas também vindo de outros planetas. E sendo que isso em 57, só em 1860 é que cai um meteoro na França e eles descobrem moléculas de carbono nesse meteoro. E aí surge a teoria da panspermia. A teoria da panspermia dizia que outros compostos orgânicos podiam vir de outros planetas. Então vocês vejam, antes disso não existe relato. Existe até uma antecipação de certas ideias científicas. Isso é muito interessante.
Então ele não tem nada ultrapassado. Os espíritos, essa obra maravilhosa, não tem nada ultrapassado. O que existe é alguma desatualização por causa do contexto da palavra na época. Então, na época, isso é natural, como eu falei, a origem das espécies também tinha essa desatualização, tem essa desatualização. Então, isso é uma questão normal. Outra questão mais importante, muito mais importante, é a questão filosófico-moral. Eu gosto muito quando Allan Kardec coloca no Livro dos Espíritos que o livro é a filosofia espiritualista com repercussões morais. Então ele abre o coração para dizer sim, tem um fundamento espiritualista, não há como negar, né? Mas tem as repercussões morais. Isso sim é um paradigma, um novo paradigma, porque o espiritualismo na época se preocupava com questões da elevação pessoal, mas também de outras questões, mas não focava muito nas questões da elevação moral dos indivíduos, né? Então esse paradigma foi muito interessante, muito original, que eu acho que evoluiu bastante. E na questão filosófico-moral ainda, nós temos que lembrar que os espíritos citaram pela primeira vez as 10 ou 12, agora estamos me falando aqui, as 10 ou 12 leis naturais, né? Então, isso é pela primeira vez, surge na literatura do mundo alguém que classifica as leis naturais e debate cada uma delas através de um método socrático belo, de perguntas e respostas. Então, para mim, ele ainda, para muitos, é uma obra maravilhosa, resumindo o meu pensamento aqui, e não me estendendo muito, que ainda tem muito a nos contribuir, que nós devemos ler várias vezes, estudar profundamente, ainda tem muitas coisas. Alguém já disse no meio espírita que ainda vamos precisar de mais 300 anos aí de estudos dessa obra para entendê-la de qualquer maneira, mais profundamente. Porque existe no meio das respostas, às vezes curtas, muito sentido profundo. Antes do Livro dos Espíritos, a classificação das leis naturais, Tomás de Aquino tinha feito, centenas de anos atrás. Ele classificou as leis naturais em físicas e morais. Depois teve quem foi o criador da antroposofia, ele criou lá umas 5, 6 leis, uma delas foi a lei do gênero que no universo você ia ter sempre uma divisão entre sexo masculino e feminino. Então, e aí depois também o hermetismo faz uma classificação, então aí vem Kardec e cumpre com os espíritos uma classificação maravilhosa, que separa bem as leis, né, entre leis físicas, morais, de adoração. Então eles trazem para nós uma tradução das leis universais de uma forma muito bela e fácil de compreender. Então eu vejo essa pergunta, Marcelo, e aqui a todos vocês, como uma pergunta que se enquadra plenamente, continua sendo uma revolução do ponto de vista filosófico, moral, espiritual. Sim, continua sendo, sempre vai ser um marco na nossa vida, passando de um mundo primitivo para um mundo de um mundo de expiação e prova para um mundo de regeneração, vamos dizer assim, inaugurando uma nova fase. Então isso é muito importante. E lembrar que essa questão dos termos, que muitas vezes nós espíritos, às vezes, ou outras pessoas que vão, muito importante isso, que vão conhecer o espiritismo, elas entram e já muitas vezes encontram esses termos um pouco mais arcaicos, mais antigos, alguns conceitos. E é nosso dever também sempre levantar essas questões como foram levantadas aqui. Ainda há atualidade, ainda há um estado de revolução ou de atualidade, de importância? Sim, sem a menor dúvida que há isso. Então são breves, assim, um resumo daquilo que eu queria dizer para vocês, dizendo que as obras espíritas, isso não se resume só ao Livro dos Espíritos, mas as outras obras, elas trazem termos e questões que precisam ser discutidas entre nós e atualizadas. Mas não defendo também que nós temos, não sei, isso é uma questão para se discutir, você tem que trazer um novo, mudar lá de germe para bactéria, por exemplo, atualizar como é feito. O livro, por exemplo, da Origem das Espécies, eles fazem essa atualização. Eles pegam termos lá da época dele e atualizam. Então, não sei. Essa é uma outra questão que a gente pode debater um outro dia. Não é o caso aqui. Então, sim, continua sendo uma revolução do ponto de vista moral e espiritual. Do ponto de vista epistemológico, científico, não é uma revolução, porque uma revolução tem uma definição.
na ciência. E ele não se enquadra. Mas é disruptiva, porque ela rompe com uma questão, na época, abrange menos países, menos regiões, mas ela é disruptiva, porque ela muda o conceito de espiritualidade e acresce esse conceito de repercussão moral. Então isso é muito importante. Passo agora a palavra para o Décio para complementar aí as breves palavras. Muito obrigado, pessoal. Bom, boa noite. Vocês lembram como é que começou essa história toda? Porque nós somos evolucionistas, né? Nós somos espíritas, a gente é essencialmente evolucionista. E como é que começou essa coisa? No mundo primitivo, como o Paulo citou aqui, em que você tinha seres hominais ainda sem conceito moral estabelecido e com tudo a ser feito, com tudo a ser construído em relação ao nosso desenvolvimento moral. E aí, o que é que a administração do planeta fez? Pegou um missionário e escolheu a única cultura da época que era monoteísta, os judeus, e mandou Moisés. Moisés veio e ele não só lançou a lei mosaica com o Pentateuco mosaico, mas principalmente o Decálogo, as 10 leis básicas, né, que introduziam uma questão moral para aquele povo que já tinha um bom caminho andado, que eram monoteístas. O resto todos eram politeístas, né? E aí ele estabeleceu essa nova condição, uma condição moral, e tratou de domar aquele povo que na época era bastante primitivo, né? Como a maior parte dos povos que viviam no planeta naquela época. Nós estamos falando de 1.500 anos, de 500 anos antes de Cristo, né? 1.500 anos antes de Cristo. Estou falando uma coisa bem atrás. E o que aconteceu? Aquela lei mosaica foi sendo instalada e para que ela pudesse ser colocada em prática, muitas outras coisas precisaram ser instaladas ali. E Moisés levou aquele povo lá com a linha dura, né, que era o conhecimento, a maneira como as pessoas respeitavam as coisas na base da punição, né? E isso foi instalado durante um período bastante grande da história da humanidade, até que nós estávamos já numa outra posição, né, numa posição já de passarmos por uma outra fase do nosso processo evolutivo. E aí, o próprio Jesus vem para instalar no planeta, ou começar a instalação da sua doutrina, que é a doutrina cristã. Tá? Então ele mandou primeiro um batedor, que foi Moisés. Moisés fez o trabalho dele, pegou aquele povo que já era monoteísta, estabeleceu ali uma regra, uma cultura, que foi vindo, né, se desenvolvendo com os erros e os desacertos próprios de nós, seres humanos, né? Muitas das coisas colocadas por Moisés foram exacerbadas, outras foram esquecidas, e de acordo com as necessidades que aquela civilização estava passando com o tempo. Muito bem, aí vem o próprio Cristo para instalar a doutrina cristã, para instalar o cristianismo, para trazer a verdade, né? E o que ele faz? Por que ele veio? Porque ele não veio só para trazer uma lei, para estabelecer um critério. Ele veio para dar o exemplo, né? Então tem essa frase antiga que diz que a palavra educa, mas o exemplo arrasta. E ele precisava trazer o exemplo. E ele fez isso com uma tecnologia de informação que até hoje a gente não igualou. Eu não sei se vocês pararam para pensar nisso. Não tinha nem jornal, né? Não tinha internet, não tinha nada. Ele apareceu, né, de boca a boca, e ele virou de cabeça para baixo, a civilização
que estava ali se desenvolvendo. E até hoje a gente está falando dele. Né? Ele não escreveu uma palavra, e talvez, né, o Paulo falou aqui dos livros, do livro do Espírito, dos Espíritos, quantas e quantas traduções e edições da Bíblia que não foram escritas, que não foi escrita por Jesus. Né? Foi escrita pelas pessoas que estiveram com ele. Então, ele veio para estabelecer de uma maneira bastante robusta o que era mais importante, que era a lei moral. Ou seja, o que é que nós, como seres humanos, precisamos fazer para sermos felizes, nos desenvolvermos e alcançarmos novos patamares no nosso processo de evolução. Aí, ele estabeleceu e fundou ali, contando muito com Simão Pedro, ele fundou a base da igreja. E a partir dali, ele esperou que esse pensamento dele fosse divulgado, espalhado, né, e que ele pudesse proliferar. É óbvio que Jesus não era ingênuo ao ponto de achar que a gente ia entender tudo e ia fazer direitinho do jeito que ele falou. É óbvio que não. Ele sabia, do mesmo jeito que Moisés, que já não trouxe nada era revolucionário, né, para a época dele, porque trazia uma forma completamente de ver, diferente de ver a divindade. Todo mundo acreditava em vários deuses, os deuses que na verdade eram representações do próprio ser humano, com defeitos e qualidades que eram observadas nos próprios seres humanos, e de repente a gente traz um conceito de divindade como Deus único, criador. Foi revolucionário. Mas Moisés não pediu que nós nos transformássemos. Ele trouxe a força, né? Ele trouxe a lei, ele trouxe a punição para que nós nos comportássemos de uma maneira melhor. Quando a igreja começa a se desenvolver, uma das coisas que aconteceu foi que o declínio do Império Romano junto, né, com uma inversão, quer dizer, com o crescimento da doutrina cristã, então o próprio Império Romano que caçou os cristãos, que crucificou Jesus, depois abraçou o cristianismo. Por quê? Porque o declínio do Império Romano e a perda do poder fez com que eles parassem para pensar um pouquinho, porque a proliferação da igreja era feita pela peregrinação dos apóstolos, que iam fundando a igreja em vários lugares onde eles passavam e deixavam ali um bispo, alguém responsável, né? Que não recebia esse nome na época, obviamente. E eles mantinham um contato com a divulgação da ideia do Cristo para que as pessoas pudessem conhecer, né, e desenvolver aquela ideia. E o que aconteceu? Eles viram uma oportunidade ali, já que militarmente e politicamente não estava mais conseguindo manter a força do Império Romano, mas já existia uma rede montada hierárquica. Então, eles pegaram um bispo em Roma, né, chamaram ele de pai, o Papa, e ele passou a comandar os outros bispos. E a igreja, que era para divulgar o pensamento do Cristo, ela começou a ser ferramenta de poder, ferramenta de hegemonia. Como agora não dava mais para subjugar, como fez Moisés, e nem tinha mais a espada de um exército poderoso, eles pegaram o Deus infinitamente bom e justo e fizeram esse Deus ser o Big Brother na vida da gente. Então, em vez de alguém vigiando a gente, quem ia vigiar a gente era o nosso próprio medo de fazer alguma coisa errada e ir para o inferno queimando pela eternidade. Aí o medo ia junto com a gente, para onde a gente fosse, né? Eu lembro muito bem disso quando eu estava no catecismo, que a minha professora de catecismo falou que mesmo que eu não falasse nada e não fizesse nada, se eu tivesse pensado mal, eu tinha pecado. E eu lembro que eu tinha uns 6 ou 7 anos,
E eu fui dormir naquela noite e eu falei, bom, eu vou para o inferno mesmo, não tem jeito. Eu só tenho 6 anos e já não tem mais solução, porque o que eu já pensei de bobagem, o que eu já pensei de coisas que são pecado e que não podem ser pensadas, eu vou para o inferno. Na época eu nem lembro direito o que eu pensei, então larga a mão, né? Vou fazer o que eu quiser porque eu já estou ferrado mesmo. Mas era uma coisa assim, dessa tradição judaico-cristã, do Deus que pune. E mesmo, uma coisa que o Paulo falou que eu acho muito importante, você pensar nisso, mesmo no Livro dos Espíritos, tem aquela coisa do você tem que pagar centil por centil. Você tem que pagar. Então aí eles tiraram a lei de Talião, que era olho por olho, dente por dente, pegaram a lei de ação e reação e fizeram ela virar de novo a lei de Talião. Né? A lei de ação e reação não é a lei de Talião, não é olho por olho, dente por dente. Não é. Né? Esse Deus, ele não te pune. É você que sofre as consequências do que aconteceu. Então, o que estava acontecendo? Estava acontecendo que a igreja fundada pelos apóstolos, encomendada por Jesus, e que tinha como missão levar a todo este planeta a mensagem moral do Cristo, ela começou a se transformar em um instrumento de força, de poder, se metendo na política, se metendo na economia e garantindo o seu poder pela hegemonia dentro dessas áreas, da área política e da área econômica. Então, do lado de um rei sempre tinha alguém da igreja que era consultado, a igreja tinha a sua influência em uma parte muito grande das civilizações da Europa, e ela começou a colocar o que eu chamo de penduricalhos, né? Quer dizer, foram colocando tanto penduricalho em cima da doutrina do Cristo, que chegou uma hora que não dava para ver o que tinha através dos penduricalhos. A coisa foi colocada de tantas maneiras que ninguém mais entendia o porquê das coisas. Isso já tinha acontecido com Moisés. Já tinha acontecido antes. Quando você paga alguém para rezar para você, né, e os fariseus, né, que iam rezar, e rezavam em voz alta, que era para todo mundo saber que ele estava rezando, porque ele estava ganhando para rezar pelo outro, e o outro falou, não, eu paguei para o cara rezar, ele rezou 3 dias para mim, eu estou salvo. Quer dizer, isso não é uma coisa que Moisés falou, eles inventaram isso. Inventaram assim, era mais conveniente eu pagar para alguém rezar para mim do que eu ficar lá perdendo meu tempo. Ou seja, era essa a prece que estava falando Moisés? Era sobre isso que ele estava falando, de falar com Deus? Né? E dentro da Igreja Católica isso aconteceu também. E aí, Jesus mandou alguém para tentar dar uma acertada nas coisas. Disse, olha, eu acho muito difícil a gente colocar isso. E eu já sabia que não ia estar, mas era preciso que a gente mantivesse um mínimo de coerência para que a gente conseguisse seguir no caminho planejado. E aí mandou Francisco de Assis. E por que Francisco de Assis nasceu rico? Porque ele era o exemplo. Ele ia dar o exemplo de que o mais importante não era a matéria, mas sim o espírito. E ele viveu a vida dele dando esse exemplo. E ele foi inicialmente falar com Inocêncio III, depois foi falar com Homero III, os 2 papas da época dele, que acharam muito bonito o que ele estava fazendo, muito legal, deram um apoio para ele, mas não fizeram o que ele tinha pedido. Porque ele pediu para a igreja se voltar mais para os pobres. Ele pediu para a igreja voltar mais para a sua origem. Ele pediu para a igreja abrir mão daquele poder que ela tinha. E isso não aconteceu. Né? A coisa foi andando, e veio mais uma tentativa de correção de erro de percurso, que foi a reforma, com Martinho Lutero. E a ideia era que a gente parasse de pensar na igreja como uma ferramenta de poder e a gente voltasse a usar ela como uma forma de entender a mensagem do Cristo. Né? Bom, o que acabou acontecendo é que não só não mudou a igreja, como criou uma outra forma paralela de adoração, que já estava desvinculada a muitas âncoras que estavam vinculadas na Igreja Católica e que promoveu um desenvolvimento ainda pior de penduricalhos.
com várias vertentes, cada vez menos conectadas com a mensagem essencial do Cristo, que é a mensagem moral do Cristo. Tá? E aí a coisa foi andando ao ponto de essas linhas se matarem, né? A Noite de São Bartolomeu é um exemplo disso. Tá? A igreja e o governo francês matou os huguenotes, chacinou os huguenotes, que eram aqueles que estavam aderindo à reforma luterana. Bom, as coisas perderam o sentido dentro da linha da religião. E aí o que aconteceu? Nós somos salvos pela ciência. A ciência vem para trazer coerência a este mundinho de seres humanos ainda aprendendo a ser seres hominais, né? E ela trouxe essa coerência para que a gente conseguisse entender o que estava acontecendo ao nosso redor, entender as leis divinas que são traduzidas pelas leis naturais, como as leis da física, por exemplo. E isso foi mantendo a coerência e fez com que muitos de nós, diante dos exemplos que a religião estava dando, fugissem dessa área, escapassem dessa linha. E, ao mesmo tempo, com efeito colateral, imaginassem que isso estava errado porque acreditava em Deus, ou porque acreditava nas mensagens do Cristo. Isso criou uma rejeição à origem, que já não tinha mais nada a ver com aquele produto que estava sendo colocado. Desde as cruzadas, um monte de guerras que foram fomentadas por conta dessa dificuldade que a gente tinha de se entender, porque a gente não queria se entender. A gente queria dominar um ao outro. Muito bem. Aí, o efeito colateral foi um certo abandono da ideia do Deus único, o abandono da ideia do Cristo, das ideias que o Cristo trouxe. E aí vem o quê? Vem a terceira etapa do processo de implantação, que foi identificado, planejado e colocado em prática por Jesus. A primeira revelação foi Moisés, a segunda Jesus, e aí vem a terceira, que é o Espiritismo, que não está apenas no Livro dos Espíritos. O Espiritismo ele vem pela mente e pelos exemplos de vários pensadores que nascem e ainda estão nascendo e renascendo para implantar as ideias do Cristo sem os penduricalhos. E por incrível que pareça, quem é o maior opositor das ideias, quem quer ser o maior opositor das ideias, é a própria ciência, que também estava criando os seus vícios nessa trajetória de esclarecimento do ser humano. Mas aí vem um cientista que não tem nenhuma intenção de fundar nenhum tipo de doutrina com origem filosófica, que queria entender as leis da física, da matemática, que era interessado na gramática e no ensino, era um pedagogo, e ele vai entender determinados fenômenos das mesas girantes, e a partir dali, seguindo uma metodologia científica rigorosa, ele escreve o Livro dos Espíritos, que foi baseado em metodologia científica. Então ele pega o próprio veículo que vem trazendo a coerência e a lógica para os seres humanos. Ele usa este veículo para embarcar de novo Jesus. E aí ele vem não só com o Livro dos Espíritos, mas depois o Evangelho segundo o Espiritismo, para contextualizar a questão moral. E para trazer o cristianismo redivivo. O que é isso? É o cristianismo sem os penduricalhos que foram colocados com o passar do tempo para suprir o nosso desejo de poder, o nosso desejo de hegemonia, a nossa ganância em termos materiais. Isso só aconteceu
há 168 anos. Apenas há 168 anos. É menos do que um segundo no tempo do planeta. Nós estamos falando de um livro que nem ainda foi lido por todos e entendido por todos. Nós estamos falando de um livro que nós, como espíritas, temos o dever, a tarefa de manifestação, de divulgação destas ideias, que não são ideias novas, são as ideias do Cristo. A nossa tarefa é afastar aqueles obstáculos que nós fomos colocando ao longo do tempo em cima da mensagem de Jesus e mostrar, está aqui a verdade. Né? A gente começou essa história 500 anos antes de Cristo, 1500 anos antes de Cristo, agora eu não lembro mais se é 500 ou 1500, 1500 anos. Começamos isso antes de Cristo. Como é que 168 anos é muito? Agora, é bem o que o Paulo falou. A mensagem, ela está ali intacta, incorruptível, muito clara, colocada de maneira muito clara. Nós é que damos nó em pingo d'água. A gente pega uma forma de manifestação antiga, né, e a gente vai e deforma aquilo, reinterpreta, para tentar chegar onde a gente quer. Estão tentando pôr de novo o penduricalho na mensagem do Cristo. E isso não pode acontecer. A terceira revelação foi instalada, e eu digo mais, não foi apenas com o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos foi o pontapé inicial de um espírito que recebeu de Jesus a tarefa de fazer a implantação da terceira revelação neste planeta. E esse espírito começou como Kardec e terminou essa implantação como Chico Xavier. E esta contextualização que nós estamos pedindo para a linguagem do Livro dos Espíritos já foi feita na obra deixada da psicografia de Chico Xavier. Tanto que para nós da AME, o nosso maior desafio é ler André Luiz e tentar descobrir o que é que ele está nos dizendo ali. E nós temos descoberto que aquela mensagem que já vai fazer daqui a pouco 100 anos, tem 70 anos, ela está mais à frente do que a própria ciência. E muitos dos conceitos que foram exarados ali, só agora estão sendo confirmados pela ciência. Então, nós somos os felizes herdeiros da mensagem do Cristo. Tenho para mim que justamente porque fomos os infelizes que colocaram os penduricalhos. E agora estamos tendo a oportunidade de nos redimir e limparmos a sujeira que nós fizemos no passado e expormos novamente aquilo que Jesus nos trouxe de maneira tão firme, tão significante e exemplificada. E não foi só o que ele fez, mas quando ele mandou os seus mensageiros, ele mandou espíritos que exemplificaram também a sua ideia. Não apenas na palavra, não apenas no livro, mas na vida. E nós vimos isso com Francisco de Assis. Nós vimos isso com Kardec, e nós vimos isso com Chico Xavier. Né? Então, eu acho que falar de atualização do Livro dos Espíritos fica até engraçado. Né? Nós nem chegamos lá ainda. A linguagem, sim, a linguagem tem 168 anos, pensa no que mudou nesses últimos 168 anos nesse planeta. É uma loucura. Né? Nunca esse planeta viveu uma transformação tão intensa e tão radical. A nossa geração, aqui dos que já estão de cabelo branco, é a geração que mais sofreu na história da humanidade. Porque o mundo que nós nascemos, não sobrou nada do que o mundo que nós vivemos hoje. Tudo mudou. Né? E vai continuar mudando, cada vez mais. Como um avião, que para decolar, primeiro só aumenta a velocidade, está sempre na mesma altura, mas quando decola, gera uma parábola que muda tudo muito rápido, que chega a fazer a gente ficar tonto, sem referência, sem saber em que se agarrar. É isso que está acontecendo nesse momento. Mas
Nós temos as referências, é que elas não estão ao nosso redor, elas não estão nos livros contemporâneos, elas não estão na filosofia, numa filosofia que pretende mudar a existência da humanidade. Não, ela está na mensagem mais antiga que nós temos notícia e que ainda tem a mesma força de que quando foi lançada, que é a mensagem do Cristo. Então, que nós possamos continuar nesta tarefa que nós assumimos antes de estarmos aqui, de manter a nossa integridade, de passar para os outros companheiros de encarnação a mensagem do Cristo sem os penduricalhos que nós pusemos no passado. A mensagem do cristianismo redivivo, em que o que vale mais não são as palavras e as vírgulas que estão escritas no livro, que para nós já é uma tradução, nem é o livro, nem é a língua original, que é o francês, mas que nos dá a mais perfeita noção do que é realmente verdade. E a verdade é a mensagem moral, que não é novidade, é a mensagem do Cristo, e que 2025 anos depois ainda é revolucionária. Porque, como disse o Paulo, para ser revolucionária ela tem que mudar o planeta. E ele veio e trouxe as ferramentas para essa mudança, mas nós ainda não fomos capazes de fazer, de operar. Mas agora nós somos. Não temos mais desculpa. E é a hora de pegar essa revolução que está lá na prateleira dos nossos quartos, dos nossos escritórios, e começar a ler para enxergar o que está escrito lá. Para enxergar a mensagem que está dita lá. Então, a mensagem que eu trago para vocês é, como dizia a doutora Marlene, a espiritualidade não improvisa. Nada do que está acontecendo é por acaso. Tudo foi pensado, previsto e planejado. Se nós estivermos dentro do barco, nós vamos chegar juntos do outro lado do rio. Se nós não embarcarmos, nós vamos nos perder e nos afogar de novo. Então eu acho que essa é uma das maiores, não é a última, talvez seja a última oportunidade aqui no planeta Terra, mas não é a última oportunidade da nossa existência, porque o nosso Criador é realmente infinitamente bom e justo, Ele nunca vai nos abandonar. Mas nós não temos mais desculpa para de novo deixarmos nos vencer pela nossa vaidade e nosso egoísmo. É a hora de nós abraçarmos a ideia do Cristo e vivermos essa ideia dentro das nossas possibilidades. Obrigado. Então eu só posso agradecer ao Paulo, ao Décio, nossos visitantes, que nos trazem essa ideia da revolução que existe com o Livro dos Espíritos. Eu gostei da ideia do avião que decola e deixa a gente meio tonto. O Chico Xavier disse isso, né? Que se não houvesse uma guerra de destruição em massa, haveria um progresso inimaginável. Disse isso há 50 anos atrás, um pouquinho mais. E é o que a gente vê. É o que a gente vê, um progresso inimaginável. Quando eu estive na savana da África e liguei um celular e falava pela internet com o povo daqui, eu pensei, meu Deus, nós estamos num novo mundo. E por vezes a gente fica zonzo sem saber onde se agarrar. E o Espiritismo nos traz essa possibilidade. O Espiritismo nos traz a possibilidade de ter aonde nos agarrarmos. Ele não diz que é essencial. Ele diz, fora da caridade que não há salvação. A gente pode ter outras formas de se agarrar, mas ele nos dá essa oportunidade. Então eu agradeço aos nossos amigos que vieram nos esclarecer, ampliar o nosso conhecimento e, agora dando seguimento à reunião, eu pergunto se os nossos amigos têm psicografias para a leitura de hoje. A Cibele, tem a leitura? Então venha, por favor. Ressignificar. Em tempos de dor e amor, observemos com mais carinho o amor. Porque a dor é oportunidade bendita
para nosso crescimento espiritual. O que podemos? O que posso aprender com esta irmã, a dor? Quando nos colocamos a compreender as questões que nos envolvem, seremos felizes ou não tão felizes? Quando nos colocamos a refletir sobre o que nos acontece e o que de bom proveito podemos colher para nós mesmos, isto é ressignificar. Compreender a dor, o sofrimento e se acolher em primeiro momento. Após compreender, entender a oportunidade e em momento mais fértil em pensamento e sentimento, restabelecer um novo paradigma para si mesmo, para a própria caminhada. Ressignificar é avançar, é olhar para frente, é conduzir o olhar para um futuro promissor e, no aquecimento íntimo mais íntimo, olhar, vivenciar, respirar, pois os entraves de hoje, amanhã não existirão mais. Tudo passa, como amigos já nos orientaram. Acreditemos, tudo passa. Ressignifiquemos o nosso caminhar em gratidão a Deus. Muita gratidão. Então eu vou convidar o João para fazer a leitura. Não tem problema não. Boa noite. Lá fora, a chuva cai, lavando o solo com suas bênçãos que traz do alto. Aqui dentro, a doutrina lava nossa ignorância e nos traz a revelação que já nos foi apresentada tempos atrás. O amor. Amado Mestre Jesus, que suas bênçãos amorosas que se derramam sobre nós possam ser acolhidas e sustentadas em nossas almas, como bálsamo e medicamento que refaça nossas esperanças e forças perante as agruras do caminho. Que nossas atitudes e atividades atuais possam ser revisadas. O que fazemos está de acordo com nossa consciência? Porque a paz de consciência é o maior componente da felicidade real na Terra. Muita paz. Agora nos aproximamos do fim. Eu quero convidar o Lucimar para a prece de encerramento. E, então, seguida dessa prece, o pessoal da AME vai para a reunião da AME, o pessoal continua aqui. Pode vir, pode vir. Vai ter o passe e vão ter os desenhos que foram feitos com inspiração mediúnica. Quem quiser levar, pode levar. São sempre muito bonitos. Lucimar, com você. Boa noite. Vamos então, quem desejar fechar os olhos para que a gente possa reforçar então essa nossa conexão tão linda com a espiritualidade, nosso Pai Celestial, nosso Mestre Jesus, os nossos protetores, irmãos espirituais sempre ao nosso lado. Precisamos sempre iniciar uma oração como essa, agradecendo do fundo do nosso coração, do nosso espírito, pela oportunidade que temos aqui de estarmos juntos, imbuídos dessa vontade de querer conhecer mais, querer refletir mais sobre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, sobre as lições que tantos outros colaboradores nos trazem por tanto tempo e que estão à nossa disposição no nosso tempo
para a reflexão e a prática no nosso dia a dia. Obrigada, Senhor, pelas oportunidades que temos na nossa rotina, de olhar com mais cuidado e zelo para as nossas emoções, os nossos sentimentos, para aquilo que nos move adiante, avante, e da mesma maneira que a gente consiga, com o seu suporte, o seu apoio, olhar com cuidado e com extremo zelo ainda maior para aqueles sentimentos que ainda nos atravancam, nos fazem pequenos diante de obstáculos que muitas vezes ou sempre nunca serão maiores do que a nossa capacidade de exercitar pelo amor, pelas nossas crenças, os novos horizontes e as novas possibilidades que se abrem a cada momento. Obrigada mais uma vez por essa oportunidade, individualmente, de reforma íntima, única e intransferível, no tempo de cada um. E a partir dessa colheita individual, que a gente possa transformar as nossas vidas, coletivas também, que é um grande compromisso, transformar assim a nossa existência. Assim seja. Então, está encerrada a primeira parte. Nós vamos descer para a reunião da AMA e o pessoal vai preparar o passe para quem estiver aqui. Obrigado.